Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na tua casa, tua presença, podermos assim estudar a tua palavra. Que o Senhor, Pai, continue nos abençoando nessa noite, tenha recebido, Pai, os louvores, receba nossas orações e fale conosco através da sua palavra, e o seu Espírito Santo nos convence, nos ajude, Pai, a compreender a tua verdade. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O tema é a verdadeira fé. A verdadeira fé. Muitos dizem que têm fé em Deus, mas a própria palavra de Deus diz: você crê que há um só Deus? Faz bem, até os demônios creem e estremecem. Qual é a verdadeira fé que a palavra de Deus ensina? Porque ela não pode ser uma fé qualquer. Porque a própria palavra de Deus disse que os demônios creem em Deus. Mas essa fé, essa crença dos demônios em Deus, o que pode fazer por eles? Eles já se encontram condenados diante de Deus. Então, qual é a verdadeira fé? Será uma fé fácil? Eu digo, a fé fácil é aquela que, quando você entrou aqui nesse templo, você não verificou se os pés dos bancos iam aguentar quando você sentasse, você só sentou. Talvez você veio de ônibus, você entrou no ônibus e você não verificou se o motorista era habilitado, ou você abasteceu seu carro, você não fez um teste para ver se a gasolina não era adulterada. Mas que tipo de fé que é o que a palavra de Deus nos ensina? Vamos então ver o que é essa fé através de Hebreus, capítulo 11. Quem foram os hebreus? Hebreus são os descendentes de Abraão. Todo aquele que é descendente de Abraão é um hebreu. Jacó, descendente de Abraão, deu origem, ele teve o seu nome mudado e ele passou-se a chamar Israel, do qual deu origem às 12 tribos de Israel. Então, os israelitas são hebreus.
Essa carta foi escrita a uma comunidade de hebreus, ou uma comunidade de israelitas, ou uma comunidade de judeus, porque aqueles que têm as suas tradições no judaísmo são judeus. Mas aqui são os hebreus, uma comunidade. E essa comunidade dá a entender que ela é uma comunidade de crentes hebreus. Veja, então a gente está falando de israelitas, hebreus, crentes. Mas, como sempre, no meio de um grupo, você pode ter outros tipos de pessoas. Então, em meio aos hebreus cristãos, porque essa carta foi escrita não simplesmente aos incrédulos, mas ela foi escrita aos cristãos hebreus. E no meio dos cristãos hebreus, eu posso dizer que também havia mais dois tipos. Aquele que achava que era cristão e aquele que ainda não tinha entendido nada. Temos o cristão, aquele que se acha cristão e aquele que ainda não entendeu nada. Talvez aqui nós tenhamos cristãos, tenhamos pessoas que se acham cristãs e tenhamos pessoas que ainda não entenderam nada da palavra de Deus. Então essa carta foi escrita aos hebreus. Então, essa comunidade composta por esses três tipos, porque ao ler a carta, você vai ver que ora ele acaba direcionando algumas coisas para essas classes de pessoas. Uma característica existia nos hebreus. Os hebreus que vieram do judaísmo. O que o judaísmo ensinava? Que você deve obedecer à lei, que você deve seguir os rituais e que você deve obedecer os mandamentos. Os hebreus vieram dessa raiz. Então, apesar de serem cristãos, ainda havia um pé enraizado nessas teorias de guardar a lei, de obedecer os mandamentos e de guardar e seguir os rituais. É por isso que quando nós lemos Hebreus ele faz muitas referências ao Antigo Testamento. Ele diz que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Melquisedeque, Jesus é superior aos sacerdotes. Então vemos que essa carta aos Hebreus também é devido à raiz de pensamento que ainda havia no meio deles. Como eles ainda estavam com suas raízes ainda no judaísmo, o judaísmo era orientado pela lei de Moisés, ou seja, pelas obras. Todo o conceito de religião deles era fundamentado num sistema de obras, ou num sistema de mérito. Eles tinham a ideia equivocada sobre a lei. Eles criam que Deus contabilizava as ações. Então veja, o judaísmo é assim, você segue a lei, você é aceito por Deus. Você não segue a lei, você tropeça na lei, você não é aceito por Deus. E o tema central desse capítulo 11 é provar que Cristo é superior a todas essas coisas. Ele é superior à antiga aliança, que era
baseada na lei. Essa carta estava mostrando que Cristo, a fé, ela é superior a essas coisas. Ela tem o objetivo de mostrar que a fé é o alicerce da vida com Deus. É pela fé que o homem se torna aceito por Deus. É pela fé que o homem agrada a Deus. É pela fé que somos salvos. É pela fé que o justo deve viver. A fé está alicerçada em Cristo. E a fé é o alicerce da vida com Deus. Não são os rituais, não são os mandamentos, não são as leis. Porque pela lei, nenhum homem foi salvo, mas pela lei veio o conhecimento do pecado. Porque a lei mostra a fraqueza do homem em cumprir a vontade de Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, é o que a palavra de Deus diz. Abraão não obedeceu a Deus 100%. Abraão não cumpriu a lei e a lei, por cumprir a lei, a justiça foi imputada a ele, até porque ele veio antes da lei. Mas a fé dele em Deus foi imputada como justiça. E esse texto que vamos estudar hoje mostra que até mesmo aqueles que viveram na antiga aliança, servindo a Deus, viveram pela fé. Então, podemos achar que a fé só é algo do povo de Deus do Novo Testamento para frente. Mas todos os servos de Deus no passado, eles viveram pela fé. Eles foram aceitos por Deus pela fé. Quando lemos o capítulo 11, vamos ver vários homens, várias pessoas que viveram pela fé do Antigo Testamento. Então vamos ver hoje o que é a fé. Vamos também ver hoje que a fé, qual é a fé que aprova o homem? Vamos ver o primeiro exemplo de fé, que foi Abel, e o segundo exemplo de fé, que foi Enoque. Então começamos então pelo verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é a fé? O verso 1. A fé é o firme fundamento. A fé é a prova. É o fundamento daquilo que se espera. É a prova daquilo que não vemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento, a palavra aqui é substância. E a prova das coisas que não se veem, a palavra prova é evidência. Fundamento é substância e prova é evidência. Vamos entender melhor. A fé é a substância das coisas que se esperam. Eu estou lendo de novo, estou trocando a palavra fundamento pela palavra substância. A fé é a substância das coisas que se esperam. Substância é a materialização. Substância, pela definição do dicionário, ela deve ter tamanho, ela deve ter forma, ela deve ter tipo, ela deve ter composição. Então, quando falamos que a fé ela é a substância, nós estamos falando que a fé é algo palpável. Não é uma imaginação apenas.
mas é algo palpável. Tem tamanho, tem forma, tem tipo, tem composição. Ela existe. Se ela é substância, ela existe. Ela é real. Isso é uma substância. Quando o autor diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam, ele está dizendo que a fé é você crer naquilo que você espera, isso é real. O que você espera é real. Se a fé é algo palpável, se a fé ela é a substância das coisas que se esperam, então aquilo que você espera existe e é real. O que você espera já se concretizou, está materializado. O que você espera não é uma suposição, mas é algo certo. Você espera por algo. É algo que você deseja e almeja. Você espera pelo quê? Você espera por algo que você almeja. Por algo que você deseja. Isso é tão real que você materializa isso na sua mente. Não aconteceu ainda, mas é como se já tivesse acontecido. Você não vê, mas é como se já estivesse à sua frente. A fé é o que diferencia a esperança do mundo sem Deus para a esperança com Deus. O que é a fé? A esperança do mundo sem Deus. Talvez você faça a pergunta para alguém: como você espera que seja o ano de 2026 para você? Aí a pessoa diz: eu espero que seja bom. Eu espero que seja de muito sucesso. Eu espero que eu prospere financeiramente. Eu espero que eu tenha muita saúde. Eu espero que eu consiga um emprego melhor. Veja que o significado de esperança para o mundo sem Deus não é algo certo, é uma possibilidade. Você espera ter saúde, mas você tem certeza que você terá saúde? A gente não sabe, irmãos. Você espera ter um emprego melhor, mas é certeza que você vai conseguir um emprego melhor? Então, a esperança para o mundo sem Deus é uma possibilidade, é uma incerteza. Mas a fé e a esperança para um mundo com Deus é uma certeza. Por quê? Porque a certeza, a esperança, ela não está baseada em uma possibilidade. Ela está baseada nas promessas de Deus. Então veja, quando falamos da fé, que ela é a substância daquilo que você espera, ela não é um desejo, mas é um fato. É de fato uma espera por algo certo, baseado na palavra de Deus. Não está baseado no que você deseja. Está baseado no que a palavra de Deus promete. Vocês conseguiram perceber a diferença? A fé que o mundo diz é uma possibilidade em algo que você deseja. A fé que a palavra de Deus ensina é uma certeza, não no que você deseja, mas no que a palavra de Deus promete. Deus promete vida eterna para o seu povo. Você tem fé nisso.
e você espera. É uma possibilidade? Não, porque está baseado na promessa de Deus. A promessa de Deus diz que ele dará vida eterna ao seu povo. É certeza. É palpável. Deus promete que ele nunca vai desamparar o seu povo. Deus promete perdão ao seu povo. Deus promete nunca faltar o necessário. Deus promete o seu reino. Deus promete dar sabedoria para aquele que pede. Deus tem promessas para o seu povo, para a igreja, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Então, essa esperança tem a ver com aquilo que Deus prometeu em sua palavra e não no que você deseja. O mundo ensina que você tem que ter a fé que determina. Não, você tem que determinar. O mundo ensina que você tem que ter fé e alcançar coisas que Deus não prometeu. Mas a palavra de Deus ensina que a fé é naquilo que a gente espera. E o que a gente espera é aquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu, você pode ter certeza. Então é como se você materializasse isso diante de você. Eu vivo visualizando esta esperança. Eu materializo ela no presente. A fé é a prova das coisas que não se veem. A segunda parte. Se ela é a substância, é algo palpável, algo certo, algo baseado na promessa de Deus. Aqui também é dito que a fé é a prova das coisas que não se veem. A prova aqui é a evidência. Eu falei que o significado da palavra prova é evidência. Evidência demonstra a existência de alguma coisa. Por exemplo, um crime foi cometido. A polícia investiga e ela procura evidências. Ela busca imagens de câmeras, ela busca digitais, ela busca vestígios de sangue e DNA, ela busca triangulação de sinais de celular para descobrir localização. Ela reúne todas as evidências e elas serão usadas como prova perante o juiz para incriminar ou inocentar alguém. A ciência busca evidências na existência de vida fora da Terra. Ela tenta reunir provas, mas ela não tem. A evidência mostra que o crime existiu ou que não existiu. E a partir da evidência se torna incontestável diante das provas. O texto diz que a fé é a prova daquilo que não se vê. A fé, então, é a evidência daquilo que não se vê. Se evidência é a manifestação, a fé é a manifestação daquilo que não se vê. A fé demonstra a existência daquilo que não podemos ver. A mente daquele que tem fé foi convencida com as provas, com as evidências, e essa mente, então, ela se torna convicta. E quando há convicção, então, a entrega. A convicção tira da inércia. Ela possibilita a ação, a decisão. A fé
A convicção tira da inércia e faz depositar a sua vida nisso. Vou dar um exemplo para seguirmos. Vamos usar o exemplo de Noé. Deus disse a Noé que destruiria a terra por causa da corrupção do gênero humano. E Deus disse que traria uma chuva sobre a terra e que a terra seria inundada por águas. Nunca havia chovido. Imagine, então, Noé ouvir de Deus uma coisa que ele nunca viu. Ele nunca viu uma chuva, ele nem sabia o que era chuva. Mas Deus falou, vai descer chuva e vai inundar a terra. Nunca havia chovido sobre a terra, Noé nem sabia direito o que era exatamente a chuva. Deus disse que traria chuva sobre a terra. Deus prometeu isso. Veja, mais uma vez, a fé não é o que você espera, desejo. A fé é aquilo que Deus prometeu. É naquilo que Deus prometeu. Deus disse e ele cumpre. Ele vai destruir a terra com água. Deus prometeu isso. Noé, então, passou a esperar por esse dia. Então, ele teve fé, ele tornou aquilo palpável, é real para ele. Ele materializou isso. Ele já estava vendo isso. É a primeira parte, a substância. A segunda parte. Depois que ele materializa isso para ele é real, ele fica convicto. Convicto daquilo que Deus disse. As provas, as evidências que Deus coloca na mente de Noé. E eu falei que quando há convicção, isso tira você da inércia. Esta é a fé dele. Era o firme fundamento nas coisas que se esperam, promessa de Deus. Agora que ele já havia materializado isso, é certo de que aquilo que ele esperava iria acontecer, então ele fica de braços cruzados, certo? Deus falou, ele creu, e aí ele sentou e cruzou os braços. Não. A convicção fez gerar uma ação. E qual foi a ação? Pregar por 120 anos, construir a arca por 120 anos. Enquanto ele pregava e construía a arca por 120 anos no deserto, sem nunca ter caído uma gota de água na terra, sendo zombado, escarnecido, mas ele estava convicto. Ele estava certo. A fé verdadeira cria na sua mente evidências e isso se torna incontestável. Ele tem certeza de que aquilo que ele esperava iria acontecer e agora ele vive essa realidade. Ele vai, decide, ele vai e dedica a sua vida a essa esperança e passa a pregar e construir a arca por 120 anos. A fé verdadeira. Se você tem a fé verdadeira, você confia nas promessas de Deus, ela é real para você. Deus colocou na sua mente evidências que cria em você uma convicção e essa convicção faz você ter uma ação. Há pessoas que se dizem cristãs, mas elas não têm convicção da salvação. Pessoas que se dizem cristãs que não saem da inércia. Elas não consagram
a vida a Deus, elas não dedicam a vida delas a Deus. Elas vivem sempre no impasse. Vou, não vou. Vou, não vou. E ela fica estagnada. E passa anos e ela permanece estagnada. Essa fé não é a fé verdadeira. A fé verdadeira faz criar convicção na sua mente. Quando você tem convicção, você consagra a sua vida a Deus. Você não fica no impasse. Porque a indecisão ou a confusão ou a insegurança são provas de falta de fé. Verso 2: Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé que aprova. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Por ela os antigos. Quem eram os antigos? Os irmãos na fé. Esses que são citados em Hebreus 11. Nossos irmãos na fé. Os heróis da fé. Eles alcançaram testemunho. Eles receberam um bom testemunho. Essa palavra, testemunho, tem a ideia de ser aprovado. Receberam testemunho favorável. Por meio do que eles receberam este testemunho favorável? Por meio do que eles foram aprovados? Pela fé. O texto, porque por ela, pela fé, os antigos, nossos irmãos, alcançaram aprovação. Foram aprovados por quem? Pelos homens? Se você ler Hebreus 11, eles foram zombados, escarnecidos, considerados como lixo e escória do mundo pelos homens. Então a fé aqui pela qual eles alcançaram aprovação, essa aprovação não foi uma aprovação dos homens. Foi uma aprovação de Deus. Pela fé, entendemos que os mundos ou as eras. A palavra aqui mundo significa eras. Pela fé entendemos que as eras, os tempos, o mundo foram criados por Deus. Se Deus é o criador, então não precisa da lógica humana. Porque a lógica humana cria algo a partir de algo. Mas se Deus é o criador, e ele disse, e tudo se fez, então Deus faz tudo a partir do nada. Deus forma as coisas a partir daquilo que não pode ser visto ou não pode ser compreendido pelo homem. Então a fé ignora a lógica humana, supera a ciência, porque a fé ela é divina e ela vem de Deus. Já a lógica e a ciência, ela vem do homem. Então, a verdadeira fé, ela traz aprovação, não dos homens, mas aprovação de Deus. E a fé verdadeira, ela não é baseada na lógica, porque a lógica, ela vem do homem. O homem cria a lógica. Mas se a fé é algo dada por Deus, então ela não pode ser baseada na lógica. Talvez você queira
Talvez você queira a aprovação de homens, a aprovação da sua família, a aprovação da sociedade, a aprovação de algum irmão. Irmãos, a verdadeira fé, ela não busca aprovação de homens. A verdadeira fé, ela busca a aprovação de Deus. Então você não tem que se preocupar se você vai agradar A, B, o irmão A, o irmão B, se você vai agradar a sua família, se você vai agradar seu amigo, se você vai agradar a sociedade. Você tem que agradar a Deus. E o mundo muitas vezes vai falar, não, isso daí não vai dar certo. O jeito que você tá indo aí, você vai ver. Vai andando nesse caminho aí. Você na igreja, indo para a igreja, você tá dependendo muito de Deus. Você tem que pôr a mão na massa. Você tem que seguir a sua lógica. A verdadeira fé não segue a lógica. Quando o mundo diz que não dá, a verdadeira fé, ela ignora o que o mundo diz e ela confia na promessa de Deus. Se Deus prometeu, irmãos, não importa o que o homem diga, não importa a situação que se apresente, pode estar tudo caminhando contrário, mas você ignora, porque a fé verdadeira não é baseada na lógica. 3. Terceiro ponto, o primeiro exemplo de fé e veremos o segundo exemplo de fé. O primeiro exemplo de fé, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel foi aceito por Deus. Primeiro exemplo de fé. Tivemos Adão e Eva, que tiveram Caim e Abel. Adão e Eva não é um exemplo de fé. Não é o primeiro exemplo de fé, porque eles viam a Deus. Deus visitava eles na viração do dia no jardim do Éden. Mas quando Abel e Caim nasceram, eles não estavam mais no jardim do Éden. Eles já estavam fora. Eles nunca viram Deus vir falar com eles como falou com Adão. Por isso Abel, o primeiro exemplo de fé. A obra sem a verdadeira fé é inválida perante Deus. Abel levou a sua oferta a Deus. Oferta de animais. Caim levou a sua oferta a Deus, os frutos da terra. Deus aceita a oferta de Abel. E Deus rejeita a oferta de Caim. A obra sem a verdadeira fé é inválida perante Deus. Você pode fazer coisas para Deus. Até mesmo na igreja. Mas se você não tem a verdadeira fé, o que você faz é inválido. Você pode ter obras, mas se não tem a verdadeira fé, Deus a rejeitará. É forte isso, irmãos. Porque havia obra na mão de Caim, mas Deus rejeitou.
Havia obra na mão de Abel e Deus aceitou. Qual era a diferença? É que a mão de Abel, a obra da mão de Abel, vinha da fé. E a de Caim não. Você pode dizer que tem fé, mas tudo o que você faz é contrário ao que Deus diz. Você pode ter fé, mas tudo que você faz conforme a sua vontade. Então também temos aquelas pessoas que falam, eu tenho fé em Deus. Aí você pergunta, você está servindo a Deus? Aí, não, importa é ter fé. Então quer dizer, você tem fé, mas quando você vive da forma que você pensa ser melhor? Então veja, Deus rejeita a obra que não é feita pela fé, mas também alguém pode dizer que tem fé e não obedecer a Deus. Por isso que são coisas que estão interligadas. A fé verdadeira produz a obra verdadeira. E a obra verdadeira é a obediência a Deus. O fato aqui é que a obra de Abel foi feita pela fé. Ele tinha uma confiança verdadeira em Deus, diferente da do seu irmão. 1 João 3:11 e 12 diz: porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. Caim não tinha fé em Deus, era do maligno e fazia ofertas a Deus. Deus está dizendo que se você não tem a fé verdadeira, não adianta vir com obras para ele. Porque você pode ser um filho do diabo e fazer boas obras. Forte isso. Caim ofereceu oferta a Deus. E ele era o quê? Do maligno, João disse. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. As suas obras, ele ofertou a Deus, mas as obras dele eram má. E a do seu irmão era justa. Porque a aprovação, quem alcança a aprovação de Deus, que nós vimos, é aquele que tem a fé em Deus. Abel foi aprovado por Deus e pelo seu ato de fé, depois de morto, ele ainda fala. É o que o texto diz. Depois de morto, ainda fala. Sua vida e morte ainda nos ensina. Nos ensina sobre a fé. Ninguém diria que se Abel tivesse a opção de escrever o seu próprio futuro, ele teria escrito que seria assassinado pelo seu irmão. Se Abel tivesse o poder de decidir o seu próprio destino, ele não decidiria ser morto pelo seu irmão, ter tido uma vida precoce. Não, essas são as pessoas que morreram. Não, essas são as pessoas que morreram. São pessoas que lutaram. São pessoas cujas vidas foram marcadas por sofrimento horrível. Os heróis da fé foram mortos, foram perseguidos, sofreram fome, nudez, frio, sofreram a espada. Então, da perspectiva humana, se eles tivessem o poder de escrever o seu próprio futuro, eles escreveriam outro futuro. Mas o tipo de fé que estamos falando não é a fé que a gente escolhe o nosso futuro. Não é o que você deseja. Não foi isso que eu falei no começo? A fé verdadeira não é baseada no que você deseja.
porque certamente eles não desejariam isso. E ele não teria desejado ser morto pelo seu irmão. Mas a fé, o tipo de fé verdadeira que Deus dá ao crente é a fé para confiar no futuro que Deus escreveu. Porque está baseado nas suas promessas, nas suas bênçãos e na alegria eterna. Não significa que vemos algo que desejamos e trazemos à existência. Essa não é a fé. Significa que depositamos nossa confiança em algo que não vemos, em convicções sobre as coisas que não vemos. A verdadeira fé, ela não está baseada na ocasião. As coisas não têm que dar certo para você ter fé. As coisas não têm que acontecer como você deseja para você ter fé. Porque tem pessoas que, quando as coisas andam bem, ela tem fé. Mas quando não andam, elas vão embora. Enquanto ela tem o carro na garagem, enquanto ela tem saúde, enquanto ela tem sucesso, enquanto ela tem a aprovação das pessoas, ela está servindo a Deus. Mas aí ela passa por uma tribulação aqui, passa por uma tribulação ali, passa por uma perda aqui, passa por uma perda ali. E se ela não tem a verdadeira fé, o que ela faz? Ela some, ela vai embora. Mas a verdadeira fé, ela persiste. Aconteça o que acontecer. E enquanto as coisas acontecem, você confia em Deus. Segundo exemplo de fé, Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado, verso 5, desculpa. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua tribulação, ou da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O segundo exemplo de fé é Enoque. Encontramos isso em Gênesis 5 e 6. Mas contextualizando aqui, Gênesis capítulo 5, ouça o que diz o verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o levou. Aqui descobrimos, então, que Enoque viveu 365 anos. E diz duas coisas sobre ele. Ele andou com Deus e diz de novo, ele andou com Deus. A fé verdadeira de Abel ofereceu sacrifício, obedeceu a Deus, mas também tinha uma fé verdadeira em Deus. A adoração, a fé e a adoração. E aqui é a fé e o andar com Deus. Que é repetido duas vezes. Enoque andou com Deus, Enoque andou com Deus. Fé na adoração. Estamos aqui. Demonstramos a nossa fé na adoração. Mas também demonstramos a nossa fé no andar com Deus. Ou seja, quando você está fora da igreja, a sua fé vai embora? Quando você entra, a fé aparece na adoração. Quando você vai embora, a fé desaparece.
A fé verdadeira faz o homem adorar a Deus, mas faz o homem também andar com Deus. Se não andamos com Deus, será que de fato então temos a fé verdadeira? Então Abel ilustra a adoração pela fé e Enoque ilustra o caminhar pela fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o transladara. Não sabemos onde ele está. Há, na teologia, suposições que talvez ele seja uma das duas testemunhas de Apocalipse. Não sabemos, para nós é um mistério, mas o fato é que, pela fé, ele alcançou a aprovação de Deus, por isso ele andava com Deus, e por isso Deus o tomou para si, para que ele não visse a morte. Porque antes da sua transladação, ele alcançou o testemunho, a aprovação de que agradara a Deus. E por fim, então, se você não tem essa fé verdadeira, a fé que materializa aquilo que você espera, e o que você espera é a promessa de Deus, não é o que você deseja. Que há muitas pessoas que estão nas igrejas e aí ela fica ali esperando a bênção dela. Ela não consegue. Aí o que ela faz? Sai da igreja escandalizada, porque o líder prometeu para ela, mas a palavra de Deus não prometeu. A verdadeira fé, baseada no que Deus prometeu. Tudo que você encontrar na palavra de Deus, que for promessa, irmãos, o que você tem que fazer? Você tem que materializar isso. Receba isso como real. Ah, mas as coisas estão caminhando contrário, está tudo desfavorável. Tá caindo bomba. Tá tendo enchente, tá? Promessa de Deus. Não importa a circunstância ou o que as pessoas dizem. Promessa de Deus vai se cumprir. E você então deve abraçar cada promessa de Deus. Não tenha medo. A fé verdadeira, ela traz também a adoração, mas ela também traz o andar com Deus. A fé verdadeira, ela não é baseada na lógica. A fé verdadeira, ela traz a aprovação de Deus. Ora, sem fé, verso 6, é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus. Irmãos, às vezes a gente pode buscar querer agradar a Deus de várias formas, de várias maneiras, né? Mas você duvida de Deus. Então você pode buscar agradar a Deus de várias maneiras, mas você tem dúvidas das promessas de Deus? Quer agradar a Deus? Confie naquilo que Deus promete a você. E alguns hebreus, como eu disse, havia aqueles cristãos
aqueles que se achavam cristãos, achavam que tinham a fé verdadeira, mas não tinham. E tinham aqueles que não tinham entendido nada. E aí, por não entenderem nada sobre Jesus, eles continuavam o quê? Confiando nas obras, achando que ao praticar as obras, eles seriam agradáveis a Deus. Através das obras, eles alcançariam a salvação e o perdão de Deus. Mas Efésios diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é Deus que dá. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus hoje? Quer que Deus olhe para você com aprovação? Você quer alcançar um bom testemunho diante de Deus, aprovação de Deus? Tenha fé em Deus. E aquele que diz que tem fé, ele fica na inércia. Não. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que diz que tem fé, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa é a fé verdadeira. Que Deus abençoe então a sua palavra.